Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Pessoal, então, dando início aqui à nossa aula hoje de introdução às redes de computadores, vou falar um pouquinho para aqueles alunos que são novos, tá? De repente, alguns não vão estar na aula hoje presente, mas depois, vendo o vídeo, vão ter o mesmo recado. Então, essa disciplina, pessoal, a gente tem um módulo da Cisco, que é dado numa plataforma online da Cisco, e a gente segue a disciplina através desse módulo, desse curso da Cisco. Então, para aqueles que são novos, que ainda não fizeram esse cadastro no NetAcad da Cisco, tá? Então, vocês vão entrar aqui na página da nossa disciplina, né? Na primeira aula, que é o tópico 1, vão clicar nesse link aqui, CCNA, vão ser direcionados para essa página aqui do NetAcad, tá? Lá em cima, no entrar, tem uma das opções ali, resgatar token. Então, provavelmente vocês não vão ter um login na Network Academy da Cisco. Selecionem aqui o Sou Novo na Network Academy, coloquem um nome, sobrenome, um e-mail, tá, que vocês utilizem, e um token de vaga. O ID do aluno aqui ou da escola não precisa. O que é o token de vaga? É um token que está aqui nesse arquivo aqui, tá? Também na primeira aula, ó, tem aqui um arquivo alunos tokens, abram esse PDF, vão ter vários tokens, usem qualquer um deles, tá? Peguem um aleatório lá. Caso não consiga, diga que o token já foi utilizado, porque algum colega já fez antes de vocês e acabou pegando mesmo, tá? Então, peço para escolher de forma aleatória, que é mais difícil disso acontecer. Se não der com um, tentem com o outro, tá? Que tem uns 30 tokens ali, então todo mundo vai conseguir fazer o cadastro, tá? Coloque aqui o token, escolha aqui o idioma, português, e enviem. Assim, automaticamente, vocês vão se cadastrar na Cisco aqui e já vão entrar no nosso módulo da Cisco, tá? O nosso curso da Cisco aqui online. E depois vocês, tendo esse cadastro feito, vai um e-mail para vocês criarem uma senha, e depois, criando a senha, é só entrar no mesmo lugar, colocar lá o e-mail de vocês, aqui é o meu e-mail, né, claro, colocar a senha, e vocês automaticamente, como alunos, usando aquele token, vocês já vão cair aqui na página, nessa página aqui, tá? Para vocês aparecer algo parecido com isso aqui, peraí, aqui, ó. Tá, introdução às redes de computadores. Clique em iniciar curso, e aqui vocês vão ter acesso a todo o material. Então, a gente já viu aqui o capítulo 1, ó, tem o primeiro capítulo aqui, Explore a Rede, que é exatamente o que tem lá cadastrado no SIGA. Iniciar capítulo, vocês vão ter todo o material aqui teórico desse capítulo. Depois aqui o capítulo 2. Vamos ver hoje o capítulo 3 e assim por diante, tá? Então, o mesmo o capítulo que a gente vê em cada uma das aulas aqui é o mesmo que está lá, tá? Então, a gente já viu o 1, viu o 2 e vai ver hoje o 3. E aqui, pessoal, esse passo a passo aqui são um passo a passo desse pequenos passos que eu dei aqui para fazer o cadastro na Cisco. Então, se vocês esquecerem, também podem olhar aqui nessas 3 imagens aqui que tem um passo a passo, tá? Então, só usar o token, fazer o cadastro e depois acompanhar o material lá aqui no sistema da Cisco, ok? E aqui no SIGA eu também coloco cada aula aqui algumas atividades práticas, tá? Que vocês têm que fazer no PACT 3, tá? Então, o PACT 3 é uma ferramenta da Cisco que simula redes de computadores. Para baixar, vocês vêm aqui em Recursos, baixar o PACT 3, tá? E aí vocês baixem o software PACT 3 aqui de acordo com a versão do SO de vocês, se é Windows, Linux ou Mac, tá? Então, baixem, instalem, que vocês vão usar essa ferramenta ao longo de todo o curso, tá? Durante os 3 anos, não só agora. Depois, cara, tiver alguma dúvida, mandem ali no grupo, que os colegas de vocês vão ajudar vocês, eu também estou no grupo ali, ajudo vocês, tá? E para quem não está no grupo do WhatsApp, depois vocês conversam com algum colega aí, passem o número para a gente poder adicionar vocês ali no nosso grupo do WhatsApp, tá? Vou deixar aqui o meu WhatsApp, para quem não tem, aqui no chat, tá? Aí quem tiver depois dúvida, me adiciona, que eu coloco lá no grupo da turma, tá? Quem não tem, me adicionem aí. 998513779, tá? Tá aí no chat, depois me adicionando no WhatsApp, que a gente conversa sempre por lá, ou me mandem e-mail também, tá? E para quem não sabe, pessoal, além de professor, eu também sou coordenador do curso, tá? Já há bastante tempo, então, assuntos relacionados ao curso, vocês provavelmente vão falar comigo primeiramente, tá? Então, qualquer dúvida sobre o curso, manda um e-mail, manda um WhatsApp, que a gente vai respondendo.
ok? E aqui, então, pessoal, se tiver alguma dúvida depois, na hora de cadastrar, não conseguir, enfim, mandem um WhatsApp ali que a gente vai resolvendo. Ok? Então, vamos aqui para a aula de hoje, então. Então, pessoal, nossa aula de hoje, então, dia 7 de maio, tá? Um pouquinho mais tarde, por causa da palestra do Diego. A gente vai falar sobre protocolos de comunicação de rede, que se refere ao capítulo 3, tá? Do nosso curso da Cisco, tá? Então, é esse capítulo 3 aqui. Opa, desculpa, esse capítulo aqui, ok? A gente vai ver, então, na aula de hoje. Pessoal, alguma dúvida ali sobre o cadastro ali? Para os alunos novos? Tranquilo? Então, vamos embora. Pessoal, desculpa, mais uma coisa. Sobre a avaliação, tá? Como é que funciona a avaliação da disciplina para os novos? Cada um daqueles capítulos ali tem um exame de capítulo ao final dele ali. Vocês vão ver que embaixo daquele link de iniciar capítulo tem lá exame de capítulo. Então, vocês vão ter que fazer o exame de todos os capítulos, são 11 capítulos ao todo. Isso vai ser uma nota. E no final da disciplina tem o exame final, que vai abranger tudo, que é a outra nota, tá? Então, a composição dessas duas notas aí equivale à nota final da disciplina, ok? Então, até o capítulo 4, 3 ou 4, agora não lembro, eu já abri, então vocês já vão conseguir fazer, tá? Mas os novos, depois que entrarem, vocês vão ter que me avisar, professor, eu entrei agora no curso, para eu conseguir habilitar para vocês também, tá? Vou esperar, então, essa semana o pessoal novo entrar e mais gente, depois, semana que vem, eu abro para vocês. Vocês já podem ler o capítulo 1, 2, já fazer os exames, e depois já ler o 3, fazer o exame do 3 também, ok? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre protocolos e comunicação de redes, que é o capítulo 3, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre regras de comunicação, protocolos e padrões de redes e, por fim, transferência de dados na rede. Hoje é um capítulo bem teórico, tá? Então, tem uma atividade prática lá no PET 3, mas é um capítulo praticamente só teoria, com algumas definições importantes aí sobre redes de computadores, tá? Então, iniciando aqui, pessoal, princípios da comunicação. Todo tipo de comunicação, tá? Ele tem alguns elementos em comum, que seria a origem ou remetente de quem está originando a comunicação ou dado, o destino ou o destinatário, que é quem vai receber essa informação, esse dado, e o canal ou a mídia, que é o responsável por trafegar essa informação, tá? Então, as regras ou os protocolos de comunicação, eles regem todos os métodos de comunicação. Então, aqui, por exemplo, a comunicação entre pessoas, tá? A gente vai ter uma mensagem que vai ser originada numa pessoa, alguma informação, ela vai passar essa mensagem para outra pessoa através da voz dela, né? Que seria o sinal. E esse sinal ele vai passar pelo meio de transmissão, que a nossa conversa seria o ar, né? O ar é responsável por fazer as ondas sonoras trafegar até um destinatário aqui, que seria, no caso, uma pessoa. Tá? Então, da mesma forma, em redes de computadores, a gente também tem uma mensagem que é originada na origem, e essa mensagem vai ser enviada para um meio, que pode ser um meio com fio, ou um meio sem fio, enfim, e vai chegar também ao destinatário, tá? E vai ter o sinal, que seria a mensagem em si, tá? E esse sinal, se for um fio, por exemplo, são bits, né, ou sinais elétricos. Se for fibra ótica, vai ser sinais luminosos. Se for pelo ar, tá? Se for comunicação sem fio, vai ser pelo ar, né? Por ondas aí de rádio, como exemplo, ok? Então, toda comunicação ou forma de comunicação tem uma origem, tem a informação, né, o dado em si, o meio que vai trafegar essa informação, que aqui na imagem seria o sinal, tá? E o destino dessa informação. Então, os protocolos são necessários para que a comunicação haja uma comunicação eficaz e inclui um emissor e um receptor identificados, uma língua e gramática comum, a velocidade e ritmo de transmissão e requisitos de confirmação ou recepção da mensagem. E os protocolos usados, então, na comunicação de redes também definem codificação de mensagens, ou como é que a gente codifica essas mensagens para que o meio, né, entenda isso, as máquinas entendam, opções de envio de mensagens, formatação e encapsulamento da mensagem, temporização de mensagem e também o tamanho de mensagem, tá?
Então, aqui pensando numa comunicação entre nós, tá? Então, aqui nesse caso agora, eu sou o emissor da informação, da mensagem, vocês são os receptores. A gente está usando uma língua, que é a língua portuguesa, tá? E a mesma gramática, então não adianta eu falar, por exemplo, com vocês em japonês, se nenhum de vocês do outro lado aí sabe japonês, tá? Então, eu estarei usando uma língua diferente. Então, para que a comunicação tenha sucesso, ambos os lados, tanto o receptor, o emissor quanto o receptor, precisam falar a mesma língua, né? Ou usar as mesmas regras na comunicação para que essa comunicação ocorra. A velocidade e o ritmo também de transmissão é muito importante. Se eu falar aqui muito, muito, muito rápido, vocês não vão entender, tá? E de repente, se eu falar muito, muito, muito lento, a gente vai levar um tempo gigantesco para conseguir passar a informação para vocês. Então, a velocidade e o ritmo da transmissão também é importante, tá? Isso também vale para as redes de computadores. E também requisitos de confirmação e recepção, tá? É como se a gente estivesse, por exemplo, falando, aqui não estou vendo a cara de vocês, mas estivesse falando, e vocês com a cabeça estivessem balançando, dizendo que estão me escutando, estão entendendo o que eu estou falando, tá? Então, isso seria uma forma de vocês confirmarem que estão recebendo a informação. E nas redes de computadores, a gente também tem meios de confirmar quando as mensagens são endereçadas a alguma máquina, e essa máquina recebe essa mensagem de forma correta, tá? Então, falando da codificação da mensagem, essa codificação, então, entre os hosts, que nada mais são do que as máquinas, os computadores, ela deve estar, então, em formato adequado para o meio físico. Então, se eu vou usar um meio físico, que é uma tecnologia Ethernet, que é utilizando cabos, eu tenho que formatar essa mensagem de uma forma, codificar de uma forma. Se eu vou usar por meio sem fio, é uma outra forma, tá? Se for fibra ótica, é uma outra forma. Então, a codificação depende do meio físico. Primeiramente, as mensagens são convertidas em bits, tá? Pelo host emissor. Então, antes de ela ser realmente mandada ali como sinal elétrico, na verdade, logicamente, a gente transforma a mensagem em bits, e esses bits, sim, são os sinais elétricos, né? Os pulsos ali seriam ligado, desligado, 0 volts e 3, 5 volts, enfim, fisicamente falando. E cada bit, então, é codificado em um padrão de som, se for uma comunicação através de ondas sonoras, ou de ondas de luz, pulso de luz, ou de impulsos elétricos, quando a gente usa cabos, né? Então, dependendo da mídia de rede, dependendo do tipo de mídia ou de meio que nós estamos usando para comunicar as máquinas, tá? E depois, então, o host destino vai receber e decodificar os sinais para interpretar a mensagem. Então, seria aqui os passos para enviar uma mensagem, né? O PC origina a mensagem, ele vai codificar isso de acordo com a mídia que ele está utilizando, vai enviar através desse meio aqui de transmissão, e do outro lado, o receptor ele vai decodificar essa mensagem e depois usar a mensagem de acordo com o que ele necessita. Uma outra regra que a gente tem aqui é a formatação e encapsulamento de mensagens. Então, há um formato combinado, por exemplo, para cartas, endereço para entrega adequada. Quando a gente manda uma carta por correio, a gente mais ou menos tem que seguir umas regras de colocar o remetente, que é o nosso endereço, nosso nome, estado, CEP, país, e também colocar para o destinatário o nome do destinatário, a rua, bairro, CEP, país, tá? Então, a gente tem essas regras a seguir para que a carta consiga chegar até o destino, e caso ela não consiga chegar, ela consiga voltar para nós, né? Através da informação aqui dos remetentes, tá? Então, a gente usa esse formato, vou lá e crio a carta com essas informações, coloco a carta no envelope, com esses endereços aqui, tá? Que seria, então, o encapsulamento. Então, quando a gente, fazendo uma analogia, pega uma carta e coloca dentro do envelope e adiciona essas informações no envelope, é como se estivesse encapsulando uma carta dentro do envelope, com uma analogia do encapsulamento dos bits, tá? Que a gente tem nas redes de computadores, tá? Então, nas redes, cada mensagem de um computador ele é encapsulada em um formato específico, chamado de quadro, antes de ser enviada pela rede. Então, o que seria esse encapsulamento? É eu agregar à mensagem original informações adicionais, que são os cabeçalhos dos protocolos, tá? Para que essa mensagem chegue até o destino final. Seria uma analogia aqui ao colocar um endereço de destinatário aqui de remetente, tá? Uma analogia com uma carta física do correio. Então, um quadro, a gente chama um quadro em rede de computadores, ele atua, então, como um envelope fornecendo os endereços de destino e origem, tá? Se a gente for ver aqui como é que seria, de forma geral, que um quadro, num pacote, numa rede de computador, tá? A gente teria, então, o destino de origem físico, tá? Desculpa, o destino, que seria o destinatário, a origem, que é quem está mandando, né, a informação, que seria o endereço. Aqui um campo que vai dizer o início da mensagem, para daí, quando chegar no outro lado, a máquina que recebe a informação, ela saber onde começa realmente a mensagem, tá? Porque tem informações,
por exemplo, o destino e a origem, esse endereço, é só para que a mensagem chegue até o destino. Chegando no destino, a informação importante não é isso aqui, né? É o que está aqui dentro. Então, tem que ter uma forma de saber quando é que a mensagem começa. Aqui, informação do destinatário remetente, que seria o IP, que já seria um protocolo de uma camada superior, que a gente vai ver depois também. E aqui, sim, os dados encapsulados, que são os bits, que é essa informação aqui que é o que importa para a máquina destinatária. Tá? E aqui, mais um campo que vai informar, então, o fim do quadro. Então, toda mensagem, de certa forma, ela tem que ter essas informações para que ela tenha um início e um fim bem claros, tá? E tenha informações como os endereços para que ela consiga chegar de um ponto a outro na rede. Falando agora um pouco de tamanho das mensagens, a gente, como ser humano, a gente divide as mensagens longas em partes ou sentenças menores, né? A gente fala através de palavras, de frases. Então, a gente, querendo ou não, divide a informação nisso. E isso também acontece nas redes de computadores, tá? Então, mensagens longas também devem ser divididas em pedaços menores para se deslocarem por uma rede. Quando a gente está baixando um filme, por exemplo, tá? Esse filme ele é quebrado em várias pequenas partes, em vários pequenos quadros, que são enviados pela rede, tá? Não é tudo feito ou enviado de uma vez só, tá? Inclusive, ele segue vários caminhos pela internet até chegar à nossa máquina, quando a gente está baixando um filme, por exemplo. Então, cada parte é enviada em um quadro separado, e cada quadro tem suas próprias informações de endereçamento para conseguir chegar ao destino, né? E um host destinatário, então, vai reconstruir esses vários quadros para obter a mensagem original. Então, a gente vai montando aos poucos esses quadros até conseguir a mensagem original que foi mandada pela origem. Nós também temos a temporização de mensagem, então, que seria, por exemplo, o método de acesso. Os hosts de uma rede precisam saber quando começar a enviar uma mensagem, como proceder quando houver colisões. Então, numa rede que é comutada, a gente precisa ter, de certa forma, um sinal que vai permitir que o host envie mensagens para outros hosts. O controle de fluxo, tá? Então, os hosts de origem e destino precisam usar um controle para negociar a temporização correta e evitar sobrecarga no destino, bem como certificar que as informações tenham sido recebidas. O que é o controle de fluxo? Um computador, uma máquina está mandando informação para outra. Elas têm que conversar na mesma velocidade, né? Como eu falei, não adianta eu falar muito rápido e vocês não conseguirem acompanhar isso, não ouvir nessa mesma velocidade. Então, isso que é o controle de fluxo. É como, por exemplo, assim, eu, como origem, vou mandar 100 pacotes por minuto. Então, lá do outro lado, o destinatário tem que ter a capacidade de também conseguir receber e processar esses 100 pacotes por minuto. Se ele conseguir processar só 10 pacotes por minuto, ele vai perder os outros 90. Tá? Isso vai ser algo muito ruim, tá? Para a rede, que vai degradar o desempenho da rede. Então, tem que haver uma comunicação também da velocidade que é mandada as informações e a velocidade que essas informações são recebidas e processadas pelo destinatário. E também o limite de resposta, que são quando os hosts na rede têm regras específicas, tá? Por quanto tempo eles vão aguardar uma resposta e que ação tomar se o limite de tempo da resposta for ultrapassado. Mandei uma mensagem lá e esperei uma resposta. Quanto tempo que eu vou esperar para essa mensagem chegar até mim? E caso não chegue, o que eu vou fazer? Vou mandar mensagem de novo? Vou abortar o processo? Enfim, isso também é outra coisa importante aqui nessa parte de temporização das mensagens. Em relação às opções de entrega de mensagens, a gente vai ver esses termos aqui muitas vezes ao longo do curso, tá? Mas nós temos praticamente 3 tipos: mensagens unicast, multicast e broadcast. O que é mensagem unicast? É a entrega de um para um. Então, é um PC enviando a mensagem para apenas um outro PC na rede, tá? É como se eu estivesse falando aqui exclusivamente com apenas um de vocês. Então, isso é uma mensagem unicast, uma comunicação unicast. A mensagem multicast é quando eu entrego uma entrega de um para muitos. Então, eu vou estar mandando uma mensagem para algumas máquinas, 2, 3, 4, 5, 10, 50, de um todo, tá? É como se aqui eu estivesse falando apenas com a metade de vocês, por exemplo, não com a outra metade. E a mensagem broadcast é a entrega de um para todos, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou falando e todos vocês estão recebendo ao mesmo tempo a mesma informação. Então, isso a gente chama de broadcast, tá? Então, unicast, um para um, multicast, um para muitos, e broadcast, um para todos, tá? Então, são 3 termos que vocês vão ver bastante aí, ainda ao longo do curso, ok? Então, pessoal, para a gente começar aqui o capítulo 3.2, então, tem origem, receptor, a mensagem em si, o dado, e o meio que trafega esse dado, tá? São uns termos importantes aí para haver comunicação, e para haver comunicação sempre tem que haver regras definidas e bem claras nas duas pontas, tanto na origem quanto no destino.
E isso vale nas redes de computadores, e essas regras, esses padrões de comunicação, é o que a gente chama de protocolos, tá? Então, os protocolos nada mais são do que as regras que regem as comunicações. Então, a gente tem suítes de protocolos, tá, que são implementados por hosts em dispositivos de rede, em software, em hardware ou em ambos. O que é suítes? Tá? Seria um conjunto de protocolos que a gente utiliza nas máquinas para que as máquinas consigam conversar entre si. Esses protocolos são visualizados em camadas, tá? Então, com cada serviço de nível superior, dependendo da funcionalidade definida pelos protocolos mostrados nos níveis inferiores. A gente vai ver que a gente tem a divisão desses processos que acontecem na rede, eles são divididos em camadas, tá? No modelo O são 7 camadas, a gente já vem em seguida, e no TCP/IP são divididos em 4 camadas. O que isso quer dizer? Que quando uma informação sai de uma máquina para outra, tá? Existem etapas para que essa mensagem chegue até o destino, e esses serviços, ou esses problemas, tá, que a gente tem que resolver para que uma mensagem chegue até o final, até o destinatário, a gente divide esses problemas em camadas, tá? É uma ideia assim, um problema grande na comunicação divide em vários problemas menores, tá? Então, cada camada é responsável por alguma coisa específica para que, no final de tudo, a comunicação ocorra de forma correta, tá? Então, uma suíte de protocolos de comunicação, ele vai usar um idioma em comum, tá? Também vai ter essa ideia de aguardar a vez para mandar a informação e avisar quando terminar de mandar a informação pela rede. Os protocolos de redes vão definir um formato e um conjunto de regras comuns para a troca de mensagem entre dispositivos. Então, como eu falei, para que haja comunicação, os dois lados têm que seguir as mesmas regras e também entender as mesmas regras, né? E alguns exemplos de protocolos a gente vai ver ao longo do curso, e que alguns de vocês com certeza já viram, já conhecem. Um deles é o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que é o responsável por nos permitir navegar na internet. O Transmission Control Protocol, que é o TCP, e o Internet Protocol, que é o mais famoso, acho, deles, né, que é o IP. Tá? Então, aqui na nossa figurinha aqui, a gente tem aqui no escritório, o servidor do escritório vai enviar uma mensagem pela rede usando, então, um protocolo IPv4, tá? Então, essa mensagem vai ser encapsulada, usando protocolos da camada de enlace, camada de rede, e das camadas superiores ali. Vai passar por um caminho, tá, físico, pela internet, por vários roteadores, tá? Que vão usar o endereço IP de destino para conseguir enviar esse pacote, essa mensagem para o destino final, até que, então, que essa mensagem inicial aqui chegue até o destino, que seria, nesse caso aqui, um servidor. Então, a comunicação, nesse exemplo, entre o servidor web e um cliente web, tá? Ele é um exemplo de uma interação entre vários protocolos, tá? E aí isso tem que ficar bem claro para vocês. Por isso a gente fala de suíte de protocolos ou pilhas de protocolos. A gente vai empilhando um protocolo em cima do outro, tá? Ou vai encapsulando um protocolo dentro do outro, tá? Porque cada protocolo vai pertencer a uma das camadas que eu falei para vocês anteriormente ali, dos modelos de rede, e vai ter uma função específica. Então, num servidor web aqui, por exemplo, ó, para uma máquina alcançar um servidor web, acessar uma página, aqui a gente tem a arquitetura TCP/IP, tá? Que são 4 camadas. A camada mais inferior é a camada de acesso, que ela é responsável fisicamente por fazer o acesso à rede física, tá? A camada de internet, que é a responsável ali pela comunicação de máquina a máquina, é aqui nessa camada que a gente tem o famoso protocolo IP e os endereços IPs. Subindo um pouco, camada de transporte, que é onde a gente tem o protocolo TCP e o UDP, que são responsáveis por transportar, então, as mensagens entre a rede também, processo a processo. Quando a gente usa aquelas portas, tá? Quem já manja mais um pouco da área, a gente, além do IP, a gente usa também uma porta para mapear o processo que está correndo nas máquinas, tá? Então, é aqui nesse protocolo do TCP e UDP que a gente define quais as portas também que estão sendo utilizadas. E, por fim, a camada de aplicação, que é a mais alto nível, que é a camada então, que tem o contato ali com o usuário, tem um contato inicial, né? Que é a camada que a gente normalmente usa, que seria, então, onde está o protocolo HTTP aqui nesse exemplo. Então, o HTTP é um protocolo comum que vai regir a maneira como o servidor web e um cliente interagem entre si. Então, quando vocês vão lá, acessam um site qualquer, vocês estão usando esse protocolo HTTP aqui. Só que para baixo dele tem outras coisas, né? O TCP é uma delas, que é o protocolo então, de transporte que gerencia as conversas individuais. Como eu falei, é o TCP que faz as conversações e faz mapeamento de portas entre a origem e entre o destino. O IP, que encapsula os segmentos TCP em pacotes e atribui o endereço IP de origem e destino também para que o pacote chegue até o final. E a tecnologia Ethernet, que vai permitir a comunicação por um enlace de dados
e a transmissão física dos dados na mídia de rede. Então, a tecnologia Ethernet, que é responsável por pegar essas informações aqui das camadas superiores, empacotar ela num quadro, tá? Ou colocar ela num quadro, para daí sim transformar esse quadro em bits, e esses bits serem jogados aqui no meio físico, que nesse exemplo aqui seria um fio, tá? Então, isso é a responsabilidade da camada da tecnologia, nesse caso Ethernet, dessa camada de acesso à rede aqui. Então, a camada de acesso à rede tem vários protocolos, não só a internet. O internet tem o protocolo IP, IPv4, IPv6 e ICMP, transporte praticamente TCP e UDP, e a camada de aplicação tem vários protocolos, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a suíte de protocolos, pessoal, é um grupo aí de protocolos que vai funcionar em conjunto para fornecer serviços abrangentes de comunicação em redes. Então, para a gente conseguir a comunicação como a gente quer, tá, a gente tem que ter todos os protocolos trabalhando em conjunto. Tá? Eu não consigo usar só o HTTP sozinho, se eu não tiver o TCP e o IP, por exemplo. Eu tenho que ter, então, um conjunto, né, essa suíte de protocolos para que a gente consiga a comunicação na rede. E esse conjunto de protocolos, tá, não existe só um no mundo, ele pode ser especificado por uma empresa de padrões ou desenvolvido por um fornecedor. Okay? Nesse curso aqui, tem uma mensagem aqui em cima, a gente vai ver só os protocolos da suíte TCP e IP. Por que isso? Porque é a suíte que é utilizada pelos computadores aí mundial, de todo mundo, desculpa, que acessam a internet. Tá? A internet, atualmente, ela funciona em cima da suíte de protocolos TCP e IP. Então, por isso que a gente vai ver aqui, relacionado a essa suíte aqui. E esse conjunto de protocolos TCP e IP então, é um padrão aberto, ou seja, não tem um dono, tá? Os protocolos estão totalmente disponíveis e qualquer fornecedor pode implementá-los em hardware ou em software, tá? Se a gente for ver aqui, ó, naquelas 4 camadinhas ali, protocolo TCP e IP, acesso à rede, internet, transporte e aplicação. Lembrando, pessoal, ó, aqui no acesso à rede é onde seria a parte física, tá? A parte mais baixo nível lá da nossa comunicação. E à medida que eu vou subindo, vai ficando mais alto nível. E aqui em cima, então, na camada de aplicação, é onde realmente está os softwares que a gente utiliza como usuário. Então, na camada de acesso à rede, a gente tem, por exemplo, tecnologias, né, padrões, Ethernet, PPP, Frame Relay, ATM, WLAN. Na internet, PV4, PV6, ICMPv4 e ICMPv6. Isso no TCP e IP, tá? Aí tem aqui as outras suítes de protocolos, o ISO, AppleTech, que é da Apple, Nova Network, tá? Que são pouco utilizados, que a gente não vê aqui no curso, tá? Então, que são só os protocolos aqui dessas... Aqui, esses dois são proprietários, tá? Isso aqui é do modelo OS da ISO. Mas, na prática, que a gente realmente usa e deve aprender, é o protocolo aqui TCP/IP, ok? E só percebam que no acesso à rede, ó, esses protocolos eles são comuns a todas as outras suítes de protocolos, tá? Então, a base, mesmo na parte bem baixo nível, a gente pode utilizar aqui um protocolo para qualquer uma dessas suítes aqui. A gente tem protocolos de níveis mais superiores. Então, aqui no curso, a gente vai ver muito sobre PV4, PV6, o ICMPv4, PV6, que fazem parte da camada de rede, o TCP e o UDP, que fazem parte da camada de transporte, e na aplicação tem vários protocolos, tá? Tem só 4, que é o HTTP, o DNS, DHCP, FTP, mas tem mais uma porrada de protocolos que pertencem à camada de aplicação, tá? Então, são os protocolos responsáveis para a gente utilizar aí os nossos serviços e softwares aí na rede, ok? Então, sobre o TCP/IP, vocês têm que saberem isso aqui, que são 4 camadas, da mais baixo nível para mais alto nível, acesso à rede, internet, transporte e aplicação. E com o tempo vocês vão saber aí onde cada um dos protocolos existentes na suíte de protocolos TCP/IP se enquadra aí nas camadas. E sobre o desenvolvimento do TCP/IP, né, quem é que criou, ou começou o início da criação dessa suíte de protocolos, tá? Ele foi criado na ARPANET, tá? Que hoje é tida como a predecessora da internet que a gente usa atualmente, tá? A ARPANET é o Advanced Research Projects Agency Network, é uma agência de pesquisa de projetos aí norte-americanos avançados, que era utilizado até um pouco em guerra, isso, claro, muito antigamente, tá? E foi lá que foi criado, então, a ARPANET, que hoje é tida como a predecessora da internet. Então, ela foi fundada aí pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para uso pelas universidades e laboratórios de pesquisa, tá? Então, ela que foi aí a responsável pelo início desse desenvolvimento desses protocolos TCP/IP. Lá no material da CIS, pessoal, depois vocês vão ter esse gráfico aqui, vocês vão conseguir acompanhar passo a passo, tá? Aqui a evolução desses protocolos, dessa suíte de protocolos aqui nesse gráfico aqui. Depois, em casa, vocês lá no material vão ter uma animação aqui bem legal sobre essa história, ok? Então, falando um pouco mais sobre a suíte de protocolos TCP/IP,
é mais ou menos o que a gente já viu ali anteriormente, tá? Só que tem alguns protocolos diferentes, ó. Camada de transporte, a gente sempre vai ter o DP ou o TCP. Na internet vai ter o IP, o ICMP, protocolo de roteamento, o SPF e EGRP, vocês vão ver mais na terceira fase, tá? O NAT também. A camada de acesso, que é Ethernet, provavelmente, o ARP, o PPP, vários os drivers também da interface da placa, quando a gente instala um driver, uma placa de rede, esse driver também faz parte dessa camada de acesso à rede, tá? Então, seria só uma distribuição dos protocolos entre as camadas. E como eu falei lá na aplicação, aqui só alguns, mas tem bem mais, tá? O DNS, esse BootP, o DHCP, que são para configuração de hosts. Hoje a gente usa praticamente só o DHCP, esse aqui é pouco usado. O e-mail, SMTP, POP, IMAP, transferência de arquivos, FTP e TFTP, e a web aí, a gente usa o HTTP. Tá? Então, quando a gente envia os dados, por exemplo, do servidor web para um cliente, tá, o procedimento de encapsulamento seria da seguinte forma, que o passo a passo, né, para a gente conseguir fazer essa comunicação. O servidor web vai preparar, então, a página HTML, tá, e o protocolo da camada de aplicação HTTP, ele vai enviar os dados para a camada de transporte. Então, a gente vai sempre, quando eu estou criando uma informação, eu crio lá na camada de aplicação e eu vou descendo as camadas até chegar lá na de acesso para que essa informação consiga passar pelo meio físico. Tá? Então, aqui o servidor vai preparar essa página, tá? E através do HTTP ele vai enviar os dados para a camada de transporte. Na camada de transporte, então, vai ser dividido em dados, em segmentos, identificando cada um deles, desses segmentos, para depois ele poder ser remontado lá no destinatário. Em seguida, a gente desce uma camada ali e os endereços IPs de origem e destino são adicionados, tá? Criando um pacote IP. E, por fim, as informações sobre a Ethernet são adicionadas em seguida, criando o quadro Ethernet ou a estrutura de enlace de dados, tá? Então, esse quadro, depois, ele é transformado, cara, em bits, e depois ele entrega ao roteador mais próximo ao longo do caminho para o cliente web, e cada roteador vai adicionar novas informações de enlace de dados antes de enviar o pacote, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, que a gente chama de encapsulamento, tá? De protocolos, a gente inicialmente, então, vai gerar os dados aqui do usuário, por exemplo, lá, como falei, no servidor web. Esses dados a gente vai, inclusive, aqui a gente pode, por exemplo, estar também com o cabeçalho HTTP, que é o protocolo da web. Todas essas informações vão ser encapsuladas dentro do cabeçalho TCP, tá? Então, ou seja, eu vou colocar essa parte aqui da camada de aplicação dentro da camada de transporte, que seria então o cabeçalho do TCP ou do DP. Depois eu coloco tudo isso dentro de um cabeçalho IP, que é um pacote IP, e por fim, pego tudo isso e transformo num quadro Ethernet, adicionando mais informações aqui sobre a tecnologia Ethernet, como endereço de origem e destino MAC, né, endereço físico, tá? E aí depois sim a gente consegue pegar esse quadro Ethernet e fisicamente transformar em bits, ou em ondas de luz, ou som, ondas de rádio, enfim, para trafegar, desculpa, pelo meio físico. E quando chega do outro lado, é feito o processo inverso, a gente vai ler essas informações de Ethernet, vai desencapsular essa parte, depois vai desencapsular cabeçalho IP, depois o TCP, até chegar nos dados finais. O que interessa mesmo para os usuários ou para as aplicações rodando nas duas extremidades são apenas os dados aqui do usuário, tá? Todo esse resto aqui, essas informações de TCP, IP, Ethernet e outros protocolos, servem apenas para que a informação chegue de um lado até o outro de forma correta, tá? E quando chega do outro lado, o cliente saiba, aqui nesse exemplo, o que fazer com esses dados, tá? Mas o que realmente vai ser importante para o usuário final são apenas os dados, tá? Todo esse resto aqui é apenas para que essa comunicação ocorra de forma correta. Okay? Então, que eu já falei, na verdade, né? Quando chega lá no cliente, ele vai processar e remover cada cabeçalho que a gente adicionou anteriormente na ordem inversa. Então, ele vai tirar o cabeçalho Ethernet, depois o cabeçalho IP, depois o cabeçalho de camada de transporte, e, por fim, ele vai pegar as informações do HTTP, então, para ser processadas e enviadas aqui para o navegador do cliente. Então, isso aqui seria o processo de desencapsulamento, tá? Quando a gente fala, pessoal, encapsular e desencapsular, pensem como se eu estivesse colocando uma caixa de sapato dentro da outra, e cada vez que eu coloco uma caixa dentro da outra, eu vou colocando mais informações, tá? Para que a gente consiga mandar essa caixa para algum lugar. Chegando lá, a gente vai tirando uma caixa dentro da outra, lendo as informações que são necessárias ali, tá? Até chegar no conteúdo final que a gente colocou nessa caixa, tá? Então, essa é a ideia de encapsular e desencapsular. Claro que nas redes de computadores, isso são tudo informações, né? São dados que são colocados de forma serial, né? Um atrás do outro. Mas aí tem informações nesses campos aqui que diz onde termina cada campo, por exemplo. Aqui a gente tem informação sabendo, ó, em tal lugar termina o campo
o cabeçalho, desculpa, Ethernet, e começa o cabeçalho IP. Em tal lugar vai terminar o cabeçalho IP, vai começar o TCP. Em tal lugar termina esse cabeçalho e começa os dados do usuário, tá? Então, todas as informações estão aí nos cabeçalhos dos protocolos, tá? E claro que isso aqui, para vocês vai aprofundando cada um deles ao longo aí dos 3 anos do curso, tá? Lembrando, nossa disciplina aqui é a introdução às redes, então muitas vezes a gente fala de forma mais superficial para vocês irem entendendo os termos, enfim, e de forma geral, como é que funciona toda a comunicação. Aí depois, ao longo do curso, a gente vai aprofundando mais, né, baixando o nível. Falando um pouco de padrões abertos, pessoal, os padrões abertos incentivam a interoperabilidade, a concorrência e a inovação. O que é um padrão aberto? É algo que é criado, que eu deixo aberto para outras pessoas usarem ou melhorarem e modificarem, tá? Quando o padrão é fechado, eu vou lá e crio alguma coisa, não, esse aqui é meu, ninguém pode alterar, tá? Tem como se tivesse direitos autorais, né? Tem algum dono. Então, o TCP/IP, como eu falei, ele é um padrão aberto. Então, qualquer pessoa poderia pegar esses protocolos e modificar, melhorar, ou poderia até criar protocolos novos e colocar dentro da suíte TCP, de protocolos TCP/IP. Então, as organizações padronizadoras geralmente são organizadas sem fins lucrativos, independente de fornecedores estabelecidos, para desenvolver e promover o conceito de padrões abertos. Então, a gente tem aqui a I3E, a IETF, a IANA, ICANN, ITU e a TIA, que são, então, organizações mundiais, tá, que criam, na verdade, e mantêm esses padrões abertos aí dos protocolos, tá, e também das tecnologias. Então, por exemplo, aqui, alguns padrões de internet. A gente tem a Internet Society, a ISOC, tá, a IAB, que é a europeia, se não estou enganado, a I3F, que essa aqui é bem famosa, que é a Internet Engineer Task Force, tá, que ela desenvolve, atualiza e mantém a internet e as tecnologias TCP/IP. Então, todos os protocolos TCP/IP que a gente tem, da suíte TCP/IP, elas são mantidas e atualizadas e desenvolvidas aqui pelo pessoal da IETF. Inclusive, as RFCs, que são os documentos que padronizam esses protocolos do TCP/IP, estão lá no site aí da IETF, tá? Se vocês colocar depois lá, RFC, por exemplo, IP e IETF, vocês vão ver que vai cair no site deles e vai ter toda a documentação do que é o protocolo IP, como é que ele funciona, quais são os campos do protocolo. Então, tudo sobre o IP vai estar lá e todos os protocolos fazem parte dessa suíte. Tem a IRTF também, que é a Internet Research Task Force, tá? Que deve dar da pesquisa em longo prazo relacionada à internet e protocolos TCP/IP. A ICANN, que é quem coordena a alocação de endereço IP e o endereçamento de nomes de domínio. Então, todo o endereçamento IP do mundo e nome de domínio é o que a gente coloca lá na URL, né? www.ifc.edu.br. Tudo isso de forma global, tá? A organização maior que tem é a ICANN, tá? Seria a organização mundial que controla isso. E a IANA gerencia a alocação de endereços IP, gerenciamento de nomes de domínio e os identificadores de protocolos para a ICANN. Então, seria aqui uma subdivisão da ICANN, que também faz essa alocação de endereços aí ao redor do mundo, tá? Então, só na figurinha aqui. Isso aqui vocês vão ver depois mais para frente também, aí, em alguma disciplina. Então, a gente tem a ICANN, e dentro da ICANN a gente tem a IANA, que então, ela distribui e gerencia os endereços IP, nomes de domínio e número de porta, TCP e UDP, dos protocolos também que são utilizados aí na internet. Isso aqui, pessoal, falando mais em parte de protocolos, tá? E a gente também tem as padrões abertos para eletrônica e comunicação. Então, aí a mais famosa delas, a I3E, que promove inovação, tecnologia e cria padrões em uma grande área de setores, incluindo redes. Então, vários padrões de cabeamento, enfim, de meios de comunicação, são mantidos pela I3E. A EIA, que é padrões também relacionados à fiação elétrica, aos conectores e aos bastidores de rede. A TIA, se não estou enganado, é uma europeia, tá? Que mantém equipamentos padrões de rádio, torres, celulares, dispositivos de voz sobre IP, por exemplo. E a ITU-T, que é padrões para compactação de vídeo, televisão, de protocolo de internet, IPTV e comunicação de banda larga. Então, são várias organizações espalhadas pelo mundo que mantêm esses padrões, tá? Que a gente utiliza tanto na comunicação, a nível lógico, como os protocolos, como também na parte física, tá? Cabo de TV, enfim, cabo de conexão, roteadores lá, a emissão, quem é que controla se o roteador, as ondas, a frequência de rádio, como é que funciona a emissão da frequência para os roteadores, tá? Então, tudo são baseados em protocolos que essas organizações mundiais aqui mantêm e gerenciam, ok? E agora, por que a gente usa, então, um modelo em camadas, né? Por que a gente não faz tudo uma coisa misturada, tá? Então, quais os benefícios de a gente ter um modelo de camada na hora de utilizar aí a comunicação das redes de computadores? Dar assistência ao projeto de protocolo, já que os protocolos em camada têm funções definidas, então cada protocolo tem a sua função.
e a gente consegue mexer especificamente no protocolo, se precisar. Estimular a competição, porque os produtos de diferentes fornecedores podem trabalhar em conjunto. Por exemplo, a minha placa de rede de meu notebook provavelmente é diferente da placa de rede da maioria de vocês na casa de vocês aí. Então, como é que duas empresas totalmente diferentes criam uma placa e elas conseguem se comunicar? Porque elas estão seguindo padrões, tá? E esses padrões, quem mantém são aquele pessoal que a gente viu ali anteriormente. Então, por isso que a minha placa, se for de uma empresa A e a do Murilo for de uma empresa B, as duas conseguem se comunicar, porque elas estão seguindo um padrão específico, são regras que, para funcionar, usando esses padrões aí, né, elas têm que seguir certas regras, enfim, ter certas características para que elas consigam se comunicar. Porque se cada empresa tivesse uma placa de comunicação de rede de qualquer forma, do jeito que bem entendesse, ela só ia conseguir se comunicar dentro da mesma empresa, né, ou com as placas da mesma empresa. Tá? E não é isso que acontece. Por quê? Porque todas elas seguem padrões. Tá? Também evitar que alterações da tecnologia de uma camada afetem outras camadas. Então, se eu mudar minha placa de rede aqui, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente vou mudar minha placa e tudo vai continuar funcionando. Por quê? Porque elas são independentes do que funciona das camadas superiores. Então, uma placa de rede, ela é independente do protocolo TCP, ou do protocolo IP, ou do protocolo HTTP. Se amanhã a gente for criado uma nova versão do TCP, isso não vai impactar em nada nas placas de rede, tá? Porque elas estão divididas, pertencem, né, a outra camada, tá? E também fornecer um idioma comum para descrever funções e capacidade de rede. Então, quando a gente divide aqui no TCP e IP em 4 camadas, tá? Então, os problemas que acontecem na camada de aplicação não interferem em nada nos problemas das camadas de transporte, internet e acesso à rede, tá? O mesmo vale para qualquer uma delas. Então, como eu falei, se amanhã o TCP for mudado completamente, ele vai ser mudado de uma forma que a camada de aplicação e internet não vão sofrer nada, tá? Então, essa que é a ideia de a gente dividir essa comunicação em camadas, é ficar mais fácil até gerenciar e atualizar e melhorar elas de forma independente. Porque se for só uma coisa só, um protocolão, entre aspas, um protocolo gigante para fazer tudo, quando desse algum problema, tem que mexer em tudo, né? E assim não, assim a gente consegue separar esse grande problema, entre aspas, que é a comunicação entre redes, em problemas menores, tá? Então, o modelo de rede é apenas uma representação de uma operação de rede. O modelo não é a rede real, tá? Então, quando a gente fala em camadas, pessoal, essas camadas aqui, elas são algo, não é subjetivo, é algo lógico, tá? Não é algo que a gente consegue ver elas, tá? A olho nu, tá? Isso aqui é uma abstração dos serviços, tá? E da divisão dos serviços que são necessários, das etapas que são necessárias para que a comunicação aconteça numa rede, tá? Então, isso aqui é uma abstração. Não vamos chegar, como é que eu vou ver qual é a camada? A gente, na verdade, não vê. E aí, na prática, a gente sabe que os protocolos, eles pertencem a cada uma dessas camadas. Então, se eu estou lá vendo ou analisando o protocolo IP, por exemplo, eu sei que esse protocolo pertence, na nossa abstração, à camada de internet. Se eu estou olhando ou estudando o protocolo HTTP, eu sei que esse protocolo ele pertence, lá no modelo TCP/IP, à camada de aplicação, tá? Então, essas camadas que são abstrações das etapas ou do que é necessário para que a gente consiga a comunicação numa rede de computadores, tá? Já fazendo aqui um paralelo, a gente tem também o modelo OSI, que é um modelo de 7 camadas, que é bastante visto, tá? Mas ele é mais para estudos, tá? Ele não é usado na prática na internet. E o modelo OSI, ele é dividido em 7 camadas, não em 4. No modelo OSI, a gente tem a camada física, a camada de enlace de dados, a camada de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, tá? E esse modelo OSI, ele é bastante visto, até às vezes em concursos, se forem ver, ele é muito citado, tá? Porque ele é como ele é um modelo que ele divide melhor, assim, as camadas, né? Ele é mais bem dividido do que essas 4 aqui, que é o que acontece na prática. Ele acaba, em algumas delas, tendo como é que a gente vai dizer? Uma explicação melhor do que realmente acontece em cada uma dessas etapas aqui da comunicação. E tem uma correlação entre os dois, tá? A camada de acesso à rede do modelo TCP, ele equivale à camada física e à camada de enlace de dados, tá? No modelo OSI. Então, essa camada aqui equivale a essas duas aqui. A camada de internet equivale à camada de rede no OSI. A camada de transporte equivale à camada de transporte no OSI, não tem os mesmos nomes. E a camada de aplicação no modelo TCP, ela equivale a 3 camadas do modelo OSI. A camada de sessão, de apresentação e a camada de aplicação. Por que são diferentes, pessoal? Porque são duas organizações, né? A OSI é da ISO, tá? E o TCP/IP foi criado anteriormente pela DARPA e hoje é mantido lá pela I3F, tá? Então, são organizações diferentes que mantêm esses padrões, que criaram esses padrões, esses modelos, ok? Mas os dois aqui são os mais famosos do mundo e na prática, como eu falei, na internet a gente usa esse cara aqui, tá? Esse aqui é mais mesmo para ideias de conhecimento e como a rede funciona, tá?
Só que nas tecnologias de acesso à rede, tá? Elas, na verdade, seguem mais o protocolo, o modelo OSI, camada física em laços de dados, do que simplesmente a camada de acesso à rede, tá? Então, tipo aqui, é o Ethernet, o Frame Relay, PPP, eles usam bem, assim, bem mais na hora de fazer esses padrões, eles se baseiam mais nessas duas camadas aqui do que acesso à rede, apesar de ser equivalentes, tá? Porque, como eu falei, acesso à rede é uma camada, no modelo do CPIP, se vocês forem ler a padronização aqui, ela não é tão bem detalhada quanto essas duas aqui, tá? Então, na prática, é como se fosse uma junção dessas duas com essas três aqui, ok? Então, já falei aqui do modelo OS, tá? Então são 7 camadas. Então, a camada física é de mais baixo nível e a camada superior de aplicação é de mais alto nível. Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Então, a camada 1, camada física, descreve os meios mecânicos e elétricos funcionais de procedimentos para transmissão de bits através de conexões físicas. A camada de enlace de dados. A camada 2, fornece métodos para a troca de quadros de dados entre dispositivos em um meio físico comum. Camada 3, a de rede. Fornece serviços para realizar trocas de fragmentos individuais de dados na rede entre dispositivos finais identificados. Camada 4, transporte. Define serviços para segmentar, transferir e reagrupar os dados. Camada 5, de sessão. Fornece serviços à camada de apresentação para organizar o diário e gerenciar a troca de dados. Camada 6, apresentação, fornece a representação comum dos dados, seria a parte de codificação, às vezes compactação e também a codificação. E a aplicação contém protocolos usados para comunicações processo a processo. Então, como eu falei, como na prática a gente usa isso aqui, tá? Os protocolos que a gente utiliza nesse modelo TCP/IP, às vezes eles acabam não tendo todas as informações aqui, tá? É tudo misturado. Por exemplo, lá no HTTP, o próprio HTTP ele já faz a função da aplicação, da apresentação na sessão, tá? Do modelo OS. Por isso que essa camada de aplicação ela equivale às 3 aqui, tá? E nesse modelo TCP é como se fosse na prática, juntando essas 3 camadas em uma só. A mesma coisa que vale em acesso à rede, tá? No acesso à rede, é como se a gente tivesse aqui essas 2 camadas unidas em uma só. Okay? E voltando ao modelo TCP/IP, então, ele foi criado no início dos anos 70 para comunicação de rede, é um padrão aberto, também chamado de modelo TCP ou modelo da internet, porque, como eu falei, ele que é utilizado na internet. Então, atualmente, a gente usa esse modelo aqui na prática, tá? Então, falando dele de novo aqui, a camada de aplicação representa dados para o usuário, além do controle de codificação de diálogo. A camada de transporte permite a comunicação entre vários dispositivos, diferentes em redes distintas. A camada de internet determina o melhor caminho pela rede. E o acesso à rede controla os dispositivos de hardware e o meio físico que formam a rede. Lembrando, aqui embaixo, no acesso à rede, a gente tem a comunicação ali, a parte mais baixo nível, lá em cima, mais alto nível. E como a gente já comparou ali antes, a camada de aplicação do TCP equivale às 3 camadas superiores do OSI, a de transporte são equivalentes, a de internet de rede também são equivalentes, e de acesso à rede equivale aqui à camada física e à camada de enlaces, tá? Essa prática aqui, pessoal, tá? Eu acho que foi o que eu cadastrei aqui para vocês, tá? Essa mesmo. Depois, quem já tem PET 3 pode fazer, tá? Mas é bem simplesinha. É só para investigar aqui as camadas do modelo TCP/IP e do modelo OSI aí numa rede, ok? Tranquilo até agora, pessoal? Muitas dúvidas? Para o pessoal que entrou essa semana, vai ter um pouco mais de dúvida, porque a gente já teve algumas informações anteriores ali, tá? Que podem ajudar na aula de hoje aqui, tá? Mas depois vocês lendo ali, enfim, com o passar do tempo, vocês vão tendo mais conhecimento. Como eu falei, isso aqui é um capítulo que ele é bem geral, ele fala de muita coisa, de forma mais abrangente, tá? Mas com o passar do tempo, eu falei, a gente vai se especializando mais em cada protocolo, enfim, nas camadas e etc. Então, aqui por fim, transferência de dados na rede, que seria o último subcapítulo do capítulo 3, tá? Primeira coisa, a gente vai falar segmentação de mensagem, tá? Então, quando a gente falou os dados, quando a gente tem um grande fluxo de dados, eles são divididos em partes menores e mais gerenciáveis para o envio pela rede. Então, como eu falei, quando a gente envia um filme, eu tenho que quebrar esse filme em vários pedaços para enviar pela rede. E quando a gente envia partes menores, várias conversas diferentes podem ser intercaladas na rede, tá? Esse processo é denominado de multiplexação. Então, cada parte deve ter um rótulo, tá?
porque se uma parte da mensagem falhar e chegar ao destino, somente as partes perdidas precisarão ser retransmitidas. Então, a gente, quando está mandando as informações aqui, essas partes, que são essa divisão, tá, dessa mensagem original, elas são rotuladas para facilitar a remontagem lá no destino. Então, por exemplo, aqui eu estou mandando um e-mail para alguém, e aqui eu estou mandando um arquivo, sei lá, do Word, por exemplo. Então, tanto o e-mail quanto o arquivo do Word vão ser divididos em segmentos menores, né, em porções menores de informação, e vou passar aqui pelo mesmo meio físico. Então, cada parte dessa tem que ser rotulada aqui de uma forma que, quando chegar no destino, ele consiga remontar corretamente o meu arquivo lá do Word e também o e-mail que eu recebi, tá? E é claro que eu não posso misturar dados do arquivo do Word com dados do e-mail. Então, até isso aí também tem informações aí, que seriam os processos que estão rodando nas máquinas, para não ter essa mistura, tá, de informação entre um tipo de dado de um sistema como o Word, por exemplo, lá um arquivo do Word, como do e-mail, tá? Então, isso a gente chama aqui de multiplexação. A gente divide aqui em vários pedaços e marca, né, esses pedaços para que depois eles sejam remontados de forma correta. Outra coisa importante são a unidade de dados de protocolo. Então, conforme os dados dos aplicativos passam pelas pilhas de protocolos, ou sobem ou descem nas camadas ali, as informações adicionadas em cada nível recebem um nome, tá? Isso a gente conhece como processo de encapsulamento, que a gente já falou anteriormente. Então, cada vez que eu vou descendo as camadas, eu vou empilhando novas informações, né? Eu vou colocando mais informações e vou encapsulando essa informação dentro da próxima informação. E quando eu chego no destino, o destino faz ao contrário, eu vou desencapsulando, eu vou tirando as informações na ordem inversa que elas foram colocadas. E o formato que os dados assumem em cada camada, a gente chama de unidade de dados de protocolo, ou PDU. Tá? Então, lá na camada de aplicação, por exemplo, os dados de um e-mail que eu estou enviando, a gente vai chamar essa informação de dados, que é o que realmente o usuário quer para ele, que nesse caso seria os dados de um e-mail. Descendo uma camada, na camada de transporte, a gente tem segmentos, tá? Que são PDUs da camada de transporte. Descendo mais uma camada, a gente tem o pacote, que é o PDU da camada de rede, tá? Que é aqui nesse pacote, aqui nesse PDU, que a gente vai colocar o endereço IP, de origem e destino. Descendo mais uma camada, a camada de enlace, é o quadro, tá? É a PDU da camada de enlace de dados. E na camada física, a gente chama de bits, ok? Então, lembra que eu falei que na prática, na verdade, a gente usa o TCP, mas a camada inferior, a gente não usa a camada de acesso à rede, sim, as duas camadas de física e de enlace. É por isso aqui, tá? Porque como a camada física de enlace do modelo OSI ela é mais bem explicada, na prática, as tecnologias da camada de acesso à rede, elas são baseadas nessas duas camadas aqui, enlace e física, tá? Então, aqui, ó, o encapsulamento. Eu tenho os dados na camada de aplicação, que são os dados de e-mail. Lá na camada de segmento, quando eu deixo uma camada, eu vou anexar esses dados no cabeçalho de transporte, que é um protocolo da camada de transporte, né? Depois, descendo mais uma camada, descendo para a camada de internet, eu vou colocar o quê? O cabeçalho IP. Vou anexar esse cabeçalho IP aqui, nessa camada, na terceira camada, que no OSI é a camada de rede, e no TCP/IP é a camada de internet, mas é a mesma coisa. E descendo mais uma camada, a camada de enlace, eu vou colocar o cabeçalho do quadro e também o trilho do quadro, que é onde termina o meu quadro, tá? Então, aqui começa o quadro, aqui termina, e aqui no meio tem tudo que já tinha antes. E depois desce mais uma camada para a camada física e transforma tudo isso em bits, que são zeros e uns, para passar daí pelo meio físico. E como a gente viu anteriormente, dependendo do meio físico, vai ser pulsos elétricos, ondas de luz, ondas de rádio e etc. Tá? Então, o encapsulamento, pessoal, é isso aqui, ó. Eu pegar um cabeçalho e for anexando em outro cabeçalho. Tá? Simplesmente vou adicionando cabeçalho, 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 até completar o quadro. Quando chego no destino, eu vou tirando os cabeçalhos, que são as informações lá dos protocolos, tá? Até chegar somente lá no dado que eu quero. Tá? Então, isso aqui eu dividi em 3 partes aqui, tá? Em 3 segmentos. Para cada um desses segmentos aqui, eu vou fazer toda essa montagem aqui e vou enviar esse segmento. Pego outro segmento, faço toda essa montagem e envio o segundo segmento. E assim por diante. E como a gente viu aqui anteriormente, cada um desses segmentos aqui vão ter informações que lá no destino eu vou conseguir remontar de novo a informação original na forma correta que a gente quer. Então, aqui falando de novo daquela parte de encapsulamento. Então, como a gente falou, o encapsulamento funciona de cima para baixo, ou seja, eu começo lá em cima na aplicação e desço até a camada física.
Então, os dados são divididos em segmentos, o segmento TCP é encapsulado no pacote IP e o pacote IP é encapsulado no quadro Ethernet, tá? Porque a gente viu ali, dados, TCP, IP, Ethernet, camada de transporte, camada de rede, e camada de acesso à rede, ou camada de enlace, camada física, tá? E o decapsulamento é o inverso, né? Eu estou tirando as informações, tá? Então, os dados são desencapsulados à medida que se movem na pilha aqui da esquerda para a direita. Então, primeiro eu vou retirar os dados da camada Ethernet, camada de física em enlace, desculpa, depois da camada de rede, que é o IP, da camada de transporte, que é o TCP, até chegar nos dados do usuário. Então, encapsulando, eu vou adicionando os cabeçalhos, quando eu vou desencapsular, eu vou tirando esses cabeçalhos, tá? Isso que acontece, então, quando chega no destino, tá? O destino vai tirando as informações para chegar até os dados do usuário. Falando do endereço de redes, então, a gente tem endereço de origem e destino da camada de rede, tá? Que são endereços IPs, e são responsáveis por entregar o pacote IP da origem para o destino final, tá? Então, quando eu mando um pacote pela rede, além do endereço físico, que a gente coloca lá na camada de enlace, que é o endereço MAC, tanto de origem quanto de destino, a gente também coloca o endereço IP, que é o endereço utilizado na camada de rede, que é uma camada acima da camada de enlace de dados. O endereço IP de origem, ele é o endereço IP do dispositivo que está emitindo, tá, a informação, é a origem do pacote. E o endereço IP de destino é o endereço IP do dispositivo de destino, ou receptor, que é quem vai receber o pacote no final, tá? Então, quando a gente está criando aqui um pacote para enviar pela rede, camada de aplicação, camada de transporte, coloquei lá o protocolo TCP, por exemplo, coloquei as portas do processo, desci mais uma camada para a camada de rede. Eu vou fazer o que nessa camada de rede? Eu vou colocar o cabeçalho IP, vou anexar o cabeçalho IP nesse segmento que veio da camada de transporte, e nesse cabeçalho IP, entre outras coisas, eu vou ter o IP de origem, que é o IP da minha máquina aqui, e o IP de destino, que é o IP, nesse caso aqui, do servidor, tá? Depois tem que descer mais uma camada ainda, para encapsular ela, né, na camada de enlace, criar o quadro, e depois mais uma na camada física para enviar aqui pela rede, ok? Até chegar ao destino. Então, eu falei anteriormente que além do endereço IP, a gente tem endereço de enlace de dados, que é o endereço físico, né? E a finalidade desse endereço físico é fornecer o quadro de enlace de dados de uma interface de rede para outra na mesma rede. Então, como o pacote de IP ele viaja de uma origem para o destino, ele é encapsulado em um novo quadro de enlace de dados ao ser encaminhado pelo roteador, tá? Por que isso, pessoal? Por que a gente tem dois tipos de endereço? Então, na prática, a gente não usa só o endereço IP para comunicação, e sim usa também o endereço MAC, tá? Por que isso? Porque o endereço IP, ele é a nível de rede, né? Camada de rede. Então, ele é usado para sair do destino, por exemplo, da minha máquina aqui no Brasil, vai chegar lá, por exemplo, no Japão, tá? Então, esse endereço IP vai ser o endereço IP de uma máquina lá no Japão. Só que no meio do caminho, tem várias máquinas no meio do caminho, vários roteadores, enfim, que precisam também de uma forma de se comunicar um com o outro. Então, se eu usar só o endereço IP, eu não ia conseguir chegar lá no final, tá? Então, por isso a gente tem também o endereço físico, que são endereços utilizados para a gente fazer uma comunicação ponto a ponto, tá? Dentro ali da mesma rede. Então, por exemplo, aqui, ó, quando esse mesmo carinha da figura anterior vai mandar a mesma mensagem lá para o servidor web, a gente tinha colocado já lá o cabeçalho IP e o destino, o IP de origem e destino. Além, que são endereços da camada 3, né? Tá aqui L3 de Layer 3. Além disso, a gente tem que colocar também o endereço MAC de destino e origem lá no cabeçalho da camada de enlace, tá? Por que isso? Porque quando eu mando esse pacote daqui até o destino, o IP não vai mudar nunca, tá? O IP de destino vai ser sempre o mesmo aqui ao longo do caminho. Na verdade, vocês vão ver que em algumas ocasiões muda, tá? Quando a gente faz o NAT, entre outras coisas. Mas isso já é um outro assunto. Aqui, nesse caso, façam de conta que o IP nunca muda, vai ser sempre o mesmo. E esse IP aqui, de destino desse servidor aqui. Quando a mensagem sai daqui e chega no roteador, o IP de destino continua sendo de lá. Só que como é que ele sabe que daqui ele vai mandar para aqui, depois para cá, se é sempre só apontando para cá? Porque além desse endereço aqui, a gente tem o endereço da camada de enlace, que faz essa comunicação aqui um para um. Então, aqui, quando eu saio daqui, o meu endereço de destino da camada de enlace aqui é essa máquina aqui, tá? É o endereço desse roteador aqui. Quando sai desse roteador e vai para esse, o destino, o IP de destino da camada de enlace é esse roteador aqui, ok? E quando chega aqui, aí sim, o endereço da camada de enlace é desse cara, assim como também o IP de destino, tá?
Então, os endereços da camada de enlace, que são os endereços físicos, ou na tecnologia Ethernet, chamado endereços MAC, são endereços que a gente utiliza para fazer comunicação física entre uma máquina e outra, tá? Que está, seria o próximo pulo, né? O próximo salto da informação pela rede, ok? Enquanto o IP não. O IP ele vai se manter o mesmo ao longo de todo esse tráfego. Então, se eu sair daqui e vou chegar lá no Japão, esse dado aqui vai ser sempre o mesmo, ao longo de todo o caminho que ele percorrer. Mas esses endereços aqui de origem e destino, não. Esses aqui eles vão mudando cada vez que eu passo para um outro equipamento que tem o endereço MAC, ele vai ser, no caso, se for tecnologia Ethernet, né, o endereço MAC, ele vai sendo alterado cada vez que eu vou pulando aqui entre os dispositivos. Então, por isso a gente tem dois níveis, né, de endereçamento. O IP, que é o endereçamento lógico, que identifica as máquinas, né, os rostos dentro da rede, e os endereços físicos seriam como identificar-se as placas, tá, entre aqui os equipamentos. Então, quando a gente tem dispositivos da mesma rede, os endereços da camada de rede ou endereço IP, eles indicam a origem e o destino final. Então, parte da rede, a parte da extremidade esquerda do endereço indica de qual rede o endereço IP é, e a parte de host vai indicar o host específico dentro da rede. A gente vai ver, tem dois capítulos específicos, tá, de endereço IP. O endereço IP que tem esse formato aqui, 192.68.1.9, por exemplo, né, são 4 dígitos decimais separados por pontos. Uma parte desse endereço aqui a gente tem como endereço de rede, que é isso aqui, que é a parte que vai identificar qual rede aquela máquina pertence, e a outra parte vai identificar qual a máquina que está sendo identificada dentro daquela rede, tá? Mas sobre o IP a gente vai falar mais nos outros capítulos. Já o quadro de enlace de dados, que usa o endereçamento MAC, ele será enviado diretamente para o dispositivo destinatário, e o endereço MAC de origem é o endereço do dispositivo remetente, o endereço MAC de destino é o endereço do dispositivo destinatário. Enquanto o IP, pessoal, é o endereço lógico, que a gente vai atribuir logicamente no sistema operacional, o MAC, ele é um endereço físico, tá? Ele é um endereço que, quando a fabricante constrói a placa de rede, ela já coloca no chipset esse endereço fisicamente lá, tá? Então, é um valor que eu não consigo alterar, porque é algo que é físico na própria placa, ok? Então, essa é uma grande diferença entre os dois, tá? E aqui, como a gente já viu, então, no enlace de dados tem o cabeçalho do quadro Ethernet, com o MAC de origem e destino, e na camada de rede tem o cabeçalho do pacote IP, com o destino, o endereço IP de destino e também o endereço de origem, tá? É que percebam, está separado por quê? Porque esse IP 192.68.1.10, ele pertence à rede 98.1.1.0, e o host aqui, esse 110 seria qual o host dessa rede? A mesma coisa aqui. Aqui essa rede 192.1.8.1.0, que é a mesma rede daqui, só que aqui é um outro host, tá? Mas, como eu falei, essa parte de IP a gente vai ver mais para frente como é que funciona. Já quando a gente está isso dentro de uma mesma rede, tá, pessoal? Estou numa rede local, que não estou usando a internet. Quando a gente tá uma rede remota, ou seja, vou mandar uma informação para outro lugar, para fora, os endereços IP de origem e destino, tá, eles representam os hosts em redes diferentes. Já o quadro de enlace de dados não pode ser enviado diretamente para o host de destino remoto. Portanto, o quadro é enviado para o getter padrão mais próximo da interface do roteador. Então, sempre que eu vou sair de uma rede local, quero acessar uma rede externa, uma rede remota, eu tenho que mandar essa informação para um gateway, que nada mais é do que o roteador da minha rede, que faz a ligação da minha rede interna com a rede externa, com a internet, por exemplo. Tá? E nesse caminho aqui, o roteador ele vai remover as informações recebidas da camada 2 e adicionar novas informações de enlace de dados antes de encaminharem a interface de saída. Por quê? Lembra que eu falei que o IP, quando ele sai daqui, o IP de destino, ele se mantém o mesmo até o final. Só que o enlace, o endereço de enlace de dados, aqui o MAC, cada vez que eu passo por um roteador, eu mudo de equipamento, né, para uma outra interface, eu preciso mudar o MAC de origem e destino para fazer a comunicação correta aqui entre os equipamentos, tá? Então, essa alteração vai acontecendo aí ao longo do caminho. Claro que isso aqui tudo a gente está vendo só por cima, tá, pessoal? Como eu falei, mais geral, depois a gente vai ver bem mais a fundo tudo isso aí, tá? Então, hoje era isso aí. Muitas dúvidas? Acredito que para muitos de vocês sim, para outros não, tá? Para os alunos novos, aqueles que já têm alguma experiência na área de TI ou de redes, enfim, é tranquilo. Para aqueles que nunca viram, não sabem nem que nunca viram falar de redes, o primeiro impacto às vezes pode ser um pouco, vamos dizer assim, constrangedor, entre aspas.
ou um pouco difícil, tá? Mas isso é normal, tá? Quem não é da área, a parte de redes é uma coisa bem específica, tá? Então, às vezes, no início eu assusto um pouco. Ok. Pessoal, se tem alguma dúvida aí hoje sobre a disciplina, porque senão depois eu vou parar de gravar o vídeo, vou colocar lá no Siga, e a gente pode bater papo sobre o curso, outras coisas aí para quem entrou essa semana aí no curso, tá? Só para não misturar o material da disciplina com outras informações alheias aí. Alguém tem alguma dúvida, enfim, em relação ao conteúdo, até essa disciplina em específico? De repente outro colega depois possa ter. Tudo isso aqui, pessoal, está lá naquele modo, no módulo da Cisco, está no curso da Cisco. Lá tem as mesmas coisas, só que lá é bem mais completo, tá? Aqui é um resumão que a própria Cisco fornece para os instrutores da Cisco, para os professores, passar para os alunos, tá? Mas lá tem bem mais conteúdo, tá? Tem bem mais texto para vocês lerem, tem exercícios teóricos, enfim. Tem animações, tem vídeos e etc. Pessoal novo aí, o Murilo não vale, já está se formando já, né, Murilo? Pessoal novo aí que entrou tranquilo, tá assustados? Faleceram. Não entendi, Murilo, fala. Faleceram. Faleceram, é? Faleceram. Pessoal, vou fazer assim, ó, vou desligar aqui, tá? Para não misturar as coisas, depois a gente bate um papo aí. Quer perguntar uma coisa, Edmilson? Não, só para dizer que estamos vivos. Beleza. No início assustou um pouco, Guilherme, assim, porque é um pouco de novidade para mim, mas conforme tu foi explicando ali, eu fui associando com algumas coisas que eu já trabalho, então foi mais tranquilo. Beleza, que bom. Pessoal, então eu vou parar de apresentar, não, desculpa, vou parar só o vídeo para não ficar um vídeo muito longo, para depois os colegas poderem ver lá no Siga, tá? Para os novos, lembrando, eu sempre